A América produz quase 139 milhões de libras de mel todos os anos. Isso é mais de 60 mil toneladas de ouro líquido, um produto que vale mais de 175 milhões de dólares. Mas este não é o ouro que se minera da terra. É um produto delicado, vivo, criado pelo trabalho incansável de milhões de abelhas. O maior desafio é: como é que se move esta enorme quantidade, vinda dos campos distantes da Dakota do Sul, para as fábricas, sem o destruir pelo caminho? O segredo é surpreendente: aviação. Toneladas de mel voam em aviões, numa corrida contra o tempo. Mas o maior perigo espera na fábrica: como o tornar fluido para o engarrafar, sem o matar com calor excessivo. A solução é genial: salas quentes a 40 graus Celsius, que imitam o calor suave da própria colmeia. Bem-vindos ao poder da indústria. Tudo começa na primavera, nos campos vastos da Dakota do Sul. Este não é um trabalho de fábrica, é uma parceria com a natureza. As abelhas, as pequenas guerreiras da natureza, são a força motriz. Cada abelha pode voar a mais de 15 milhas por hora e visitar até 2.000 flores num único dia, batendo as asas centenas de vezes por segundo. Mas o seu trabalho vai muito além do mel. A sua maior contribuição para a economia americana é a polinização, um serviço que vale uns espantosos 15 mil milhões de dólares por ano, sustentando todo o sistema alimentar do país. Os apicultores são os guardiões. Eles começam a estação inspecionando cuidadosamente cada colônia. Verificam a saúde das abelhas, a força da população trabalhadora e, o mais importante, a condição da rainha, o coração da colmeia. Quadros velhos são reparados ou substituídos, dando à colônia espaço para crescer. Após 6 a 8 semanas de cuidados intensivos, surge o sinal. Uma fina camada de cera branca aparece sobre os favos. Isto significa que o mel está maduro, que a umidade desceu o suficiente para que o mel possa ser armazenado sem fermentar. A colheita é um momento de precisão cirúrgica. Os apicultores usam fumo, criado a partir de materiais naturais, como madeira seca ou serradura. O fumo não magoa as abelhas, simplesmente acalma-as, mascarando o cheiro de alarme que elas libertam, permitindo uma colheita pacífica. Os quadros, agora pesados e a brilhar com mel dourado, são removidos com um cuidado extremo. As abelhas são gentilmente escovadas para fora dos favos, muitas vezes com escovas de cerdas macias, para garantir que nenhuma se magoa. O princípio mais importante da apicultura é o equilíbrio. Os apicultores nunca tiram tudo. Eles deixam sempre para trás uma quantidade generosa de mel, o suficiente para sustentar a colônia durante os longos e frios meses de inverno. É um pacto de respeito. Os quadros colhidos são então selados em caixas especiais, prontos para a parte mais inesperada da sua viagem. Esqueçam os caminhões lentos. Para o mel de alta qualidade, o tempo é o inimigo. O mel é um produto natural delicado. A sua qualidade, sabor e enzimas podem ser destruídos por flutuações de temperatura. Deixá-lo num caminhão sob o sol escaldante ou o frio da noite seria um desastre. Por isso, para grandes quantidades deste ouro líquido, a solução é o céu. Toneladas de mel são carregadas em contentores especiais e transportadas por aeronaves de carga. Esta é uma operação logística impressionante. O mel voa sobre montanhas, planícies e rios, numa viagem direta para a fábrica de processamento. Este transporte rápido não é um luxo, é uma necessidade. Garante que o mel chega à fábrica tão fresco e puro como no momento em que saiu da colmeia, com todas as suas propriedades naturais intactas. É uma missão crítica para proteger a integridade do produto, assim que o carregamento de mel à terra não há tempo a perder. Os contentores são descarregados e seguem imediatamente para a fábrica, onde são recebidos pela primeira e mais delicada fase do processamento industrial. Quando os contentores chegam à fábrica, o mel está frequentemente espesso, cristalizado e demasiado viscoso para ser processado. A tentação seria aquecê-lo rapidamente, mas isso seria um erro fatal. Aquecer o mel demasiado depressa ou a uma temperatura demasiado alta mata-o. Destrói as enzimas benéficas e as vitaminas, transformando em pouco mais do que xarope de açúcar. A solução da engenharia é uma obra de paciência. A sala de aquecimento, warming room, não é uma fornalha, é mais como um spa para o mel.
Os contentores selados são colocados nesta sala, onde a temperatura é rigorosamente controlada, mantida estável entre 98 e 104 graus Fahrenheit, ou seja, 36 a 40 graus Celsius. Este calor suave imita o ambiente natural dentro de uma colmeia, num dia quente de verão. O mel aquece lentamente, ao longo de horas ou mesmo dias, reduzindo a sua viscosidade e tornando-o fluido. O mais importante é que este processo é feito abaixo do limiar de perigo, preservando todos os aromas e enzimas naturais. Um sistema de monitorização automatizado, com sensores por toda a sala, rastreia o mais pequeno desvio, garantindo que o mel permanece na condição ideal. Só depois de o mel se tornar fluido, mas ainda vivo e cheio de qualidades naturais, é que está pronto para a primeira etapa mecânica, a abertura dos favos selados. Após o aquecimento suave, os favos de mel estão prontos. Eles são colocados numa correia transportadora de aço inoxidável, um rio de ouro que entra na máquina de desopercular. As abelhas são construtoras meticulosas. Elas selam cada célula hexagonal com uma fina camada de cera, uma barreira natural que protege o mel do ar e da umidade. Para extrair o mel, esta selagem tem de ser removida. É aqui que a engenharia de precisão entra em ação. Lâminas rotativas de alta velocidade ou facas aquecidas com precisão deslizam uniformemente pela superfície de cada quadro. O movimento é incrivelmente rápido e suave, cortando apenas a fina camada de cera, com uma precisão de frações de polegada, sem perturbar a delicada e perfeita estrutura hexagonal do favo por baixo. É a união da velocidade industrial com o toque delicado de um artesão. E nesta fábrica, nada é desperdiçado. Toda a cera removida durante esta fase, conhecida como opérculos, é um subproduto valioso. Cada grama é recolhida, derretida, filtrada e reciclada. Esta cera pura e aromática começa uma segunda vida, transformada em velas, bálsamos naturais, cosméticos de luxo ou novas folhas de fundação para futuras colmeias. É um ciclo de produção perfeitamente fechado. Assim que a camada protetora de cera é removida, milhões de células estão abertas, prontas a libertar o seu conteúdo dourado, não através de calor ou químicos, mas através da força pura da física. Com os favos agora abertos, o mel está pronto para ser extraído. Mas como o fazer sem esmagar os delicados favos? A resposta é o extrator centrífugo. Esta é uma máquina sofisticada, o coração pulsante da fábrica. Os quadros são cuidadosamente fixados dentro de um enorme tambor de aço inoxidável, como raios numa roda. Então, a máquina começa a girar. A velocidade aumenta cada vez mais rápido, gerando uma força centrífuga extraordinária, semelhante à força G, que os pilotos de caça sentem. Esta força poderosa puxa o mel líquido para fora das células hexagonais. O néctar dourado é atirado contra as paredes interiores do tambor. A física faz o trabalho pesado. O mel, sendo mais denso, escorre pelas paredes e acumula-se no fundo do tambor, enquanto os favos de cera, agora vazios, permanecem perfeitamente intactos. A beleza deste método é a sua pureza. Não é aplicado calor. Não são usados produtos químicos. É um processo puramente mecânico que garante que a cor, o aroma e os nutrientes do mel são 100% preservados. E há outro benefício genial: a sustentabilidade. Como os favos não são destruídos, eles são devolvidos aos apicultores, que os colocam de novo nas colmeias. As abelhas podem então enchê-los imediatamente, poupando-lhes o enorme esforço de construir novos favos do zero. Este método não só é eficiente para a fábrica, como também é melhor para as abelhas. Este método mecânico é o mais limpo, mas o mel que sai da centrífuga ainda não está perfeito. Transporta vestígios finos de partículas de cera e poeira minúscula, que têm de ser removidos na próxima etapa. O mel extraído, embora puro, ainda contém pequenas impurezas, como partículas de cera ou pólen. Por isso, é imediatamente encaminhado para um sistema de filtragem. Passa primeiro por filtros grosseiros de aço inoxidável, que retém os pedaços maiores. Depois passa por filtros de malha ultra fina, que removem as impurezas mais pequenas, garantindo uma clareza cristalina. Uma vez filtrado, o mel é transferido para tanques de armazenamento gigantes, também de aço inoxidável, onde é suavemente agitado.
Este processo unifica o sabor e a cor, garantindo que cada garrafa de um lote seja idêntica. A temperatura aqui é novamente controlada, mantida entre 35 e 40 graus Celsius, apenas o suficiente para evitar a cristalização e remover pequenas bolhas de ar, dando ao mel aquele aspecto brilhante e límpido. Mas antes que uma única gota seja engarrafada, cada lote tem de passar pelo teste mais rigoroso de todos, o Laboratório de Controlo de Qualidade. Este é o portão final e as regras são inflexíveis. O teste mais crítico é o da umidade. O nível de umidade tem de estar rigorosamente entre 15% e 18%. Esta é a regra de ouro. Se a umidade for superior a 18%, o mel acabará por fermentar. Irá estragar-se, podendo até fazer explodir as tampas das garrafas. Se for demasiado baixa, cristaliza demasiado depressa. Técnicos de laboratório em batas brancas usam equipamento de precisão para analisar a composição de açúcar, os níveis de pH e a presença de quaisquer impurezas. Especialistas sensoriais provam e cheiram o mel, confirmando que este retém as suas notas florais únicas. Só depois de o laboratório dar luz verde, confirmando o equilíbrio perfeito e a pureza absoluta, é que o mel é aprovado para a linha final. É aqui que a paciência da natureza encontra a velocidade vertiginosa da indústria moderna. O mel aprovado flui através de tubos de aço inoxidável para a linha de embalamento automatizada. É um espetáculo de eficiência. As garrafas perfeitamente limpas entram na linha. As máquinas de enchimento automático, equipadas com sensores avançados, medem cada porção com precisão absoluta, garantindo que cada garrafa tem exatamente o peso correto. Nenhuma única gota de ouro líquido é desperdiçada. A velocidade da linha é estonteante. O sistema pode encher, selar e rotular quase 6.000 garrafas por hora. Assim que são cheias, as garrafas deslizam para a estação de capsulagem automática. As tampas são aplicadas e seladas firmemente, bloqueando a entrada de ar ou contaminantes e trancando a frescura lá dentro por meses ou até anos. De seguida, as garrafas passam pela unidade de rotulagem e impressoras de alta velocidade aplicam os rótulos com alinhamento perfeito, fornecendo ao consumidor toda a informação necessária. No final da linha, cada garrafa passa por uma inspeção final de peso e selagem. Finalmente, são cuidadosamente embaladas em caixas de cartão reforçado, empilhadas em paletes por braços robóticos e preparadas para distribuição global, desde lojas locais a mercados internacionais. Começamos a nossa jornada com abelhas a voar sobre campos na Dakota do Sul e mel a ser transportado em aviões. Agora esse mesmo mel está selado numa garrafa, pronto para viajar pelo mundo. Desde a flor no campo até ao chão da fábrica, a viagem do mel é uma história de precisão, paciência e profundo respeito pela natureza. Cada gota dourada que vemos numa prateleira carrega a luz do sol, o trabalho de milhões de abelhas e a genialidade da engenharia humana. Vimos uma linha de produção capaz de encher 6.000 garrafas por hora. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda esta automação, a tecnologia não está a criar o produto, está a protegê-lo. É um escudo de alta tecnologia que garante que o mel chega à sua mesa exatamente como as abelhas o fizeram, puro, dourado e vivo. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio, mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano.
E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3 mil milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia. Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas. Todos os dias. Ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U, largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros.
Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina. Depois, a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção. Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção.
Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a Artéria Verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia. O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia. Imagine uma montanha colossal de lixo. Todos os anos, a humanidade despeja 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, sufocando oceanos e envenenando o solo. Parece um apocalipse lento e inevitável, mas e se a salvação não estivesse numa tecnologia futurista de silício, mas a crescer silenciosamente na lama a uma velocidade de 1 metro por dia? Na China, existe um exército verde de 6 milhões de hectares pronto para a guerra contra a poluição. Mas não se engane, isto não é apenas jardinagem. Para salvar o mundo, esta planta terá de sobreviver a um inferno industrial. Ela será esmagada com a força de um comboio de carga, queimada em fornos mais quentes que a lava vulcânica e cortada por lasers cirúrgicos. Como é que uma simples erva oca se transforma num material mais duro que o carvalho e mais limpo que o carvão? Bem-vindos ao renascimento industrial. A nossa jornada começa no coração pulsante do sul da China, onde a natureza opera numa escala que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Diante de nós, estende-se um oceano verde infinito. São bilhões de hastes de bambu, erguendo-se em direção ao céu como pilares de uma catedral viva. Mas a paz desta floresta é uma ilusão. Se escutarem com atenção, ouvirão o som da nova era industrial, o rugido agudo e implacável das motosserras. Esqueçam a imagem romântica do agricultor com um machado na mão. Isto é uma colheita de alta velocidade. Um único trabalhador, armado com uma serra potente e anos de experiência, transforma-se numa máquina de precisão. Ele avança pela vegetação densa, derrubando gigantes de 20 metros de altura em questão de segundos. O som é rítmico, o grito do motor, o estalo da fibra a ceder e o baque surdo da haste a atingir o solo úmido. É uma dança brutal e eficiente. Os números aqui são estonteantes. Um homem consegue abater 150 árvores por hora. Multipliquem isso por milhares de trabalhadores e terão uma das maiores operações de extração de biomassa do planeta. Assim que o bambu cai, o cronômetro começa a contar. Imediatamente, as lâminas removem os ramos e a base. Não é apenas limpeza, é estratégia. Ao cortar no ponto certo, eles garantem que a raiz sobreviva para lançar um novo rebento na próxima estação. É uma fábrica que se autorregenera, uma fonte inesgotável de matéria-prima que alimenta uma indústria de 3 mil milhões de dólares. Mas o bambu, deitado no chão da floresta, ainda é apenas uma planta. Para se tornar um produto, ele precisa de iniciar uma viagem longa e perigosa.
A logística de retirar milhões de toneladas de madeira de montanhas íngremes é um pesadelo de engenharia. Em muitas destas encostas, as rodas não giram e os motores falham. É aqui que o passado vem em socorro do futuro. Cavalos de carga fortes e estáveis descem trilhos estreitos carregando feixes pesados de bambu, numa cena que poderia pertencer ao século XIX, mas que alimenta as fábricas do século XXI. Quando o bambu chega finalmente ao sopé da montanha, a escala muda. Gruas mecânicas agarram dezenas de troncos de uma só vez, carregando caminhões gigantescos que gemem sob o peso da carga verde. O destino? As estações de purificação. O bambu bruto está cheio de vida, insetos, açúcares, amido, coisas que a indústria odeia. Para se tornar imortal, o bambu tem de ser purificado. Primeiro, brocas industriais perfuram cada nó da haste oca. Depois, elas são mergulhadas em rios correntes ou tanques de lavagem. A água torna-se turva à medida que a sujidade da floresta é lavada. Mas a verdadeira ameaça é invisível. A resina e o açúcar no interior das fibras atraem térmitas e bolor. Num processo rigoroso, as hastes são esfregadas e fervidas, removendo qualquer vestígio de doçura que possa atrair a decomposição. E então, o sol entra em cena. Campos gigantescos transformam-se em mares dourados, onde milhões de hastes são deixadas a secar. Sob o calor intenso, a umidade evapora e a fibra endurece. O verde vibrante desaparece, substituído por um amarelo pálido, duro como osso. Agora, ele já não é uma planta viva, é um material de construção estático, pronto para ser moldado pela vontade humana. Nas fábricas de processamento, serras automáticas, mais rápidas que o piscar de um olho, fatiam as hastes em secções idênticas, 300 peças por hora. A uniformidade é obsessiva. A natureza cria o caos, mas a indústria exige ordem. E essa ordem está prestes a ser imposta com uma pressão esmagadora. Entramos agora no templo da força bruta, a fábrica de placas de construção. Aqui, o objetivo é audacioso: pegar numa planta que é 90% ar e transformá-la em algo tão denso e resistente quanto o betão ou o aço. As tiras de bambu, descascadas e alinhadas, parecem frágeis isoladamente, mas a união faz a força. Elas são empilhadas, camada sobre camada, impregnadas com adesivos de alta tecnologia e empurradas para dentro da boca de uma prensa hidráulica monstruosa. O que acontece a seguir é visceral. A máquina desperta e placas de aço descem com uma força titânica de 500 toneladas. Imaginem o peso de uma locomotiva inteira ou de 3 aviões Boeing concentrado em cima destas fibras vegetais. Sob esta pressão insana, a estrutura celular do bambu colapsa e funde-se. O ar é expulso violentamente. O que sai da prensa já não é madeira, é um supermaterial. É denso, pesado e incrivelmente duro. Estas novas placas de aço vegetal são então enviadas para as serras de precisão. O som muda do grave da prensa para o agudo das lâminas de diamante a cortar o material. Faíscas voam. O cheiro de madeira queimada enche o ar. Lasers medem cada aresta com precisão microscópica. Cada placa que sai desta linha é perfeitamente lisa, reta e pronta para suportar o peso de edifícios, o tráfego de pisos de aeroportos ou as intempéries de fachadas modernas. É a vitória final da engenharia sobre a biologia, uma erva transformada em pedra. Mas nem todo o bambu é destinado a construir. Algum é destinado a queimar. A atmosfera muda drasticamente. Saímos dos pavilhões limpos e barulhentos para um lugar escuro, quente e silencioso. Estamos diante dos fornos de carbonização. Aqui, o bambu não será preservado. Será sacrificado para renascer como energia pura. Trabalhadores empilham milhares de tubos de bambu dentro de fornos de barro abobadados. É um trabalho meticuloso. O ar precisa de circular, mas não demasiado. Quando a câmara está cheia, a porta é selada com tijolos e uma argamassa de lama, trancando o bambu numa tumba hermética. O fogo é aceso por baixo. A temperatura começa a subir. 200 graus, 400 graus, 600 graus. Dentro do forno, a magia negra da química acontece. A água ferve e desaparece. A celulose desfaz-se. O bambu está a sofrer uma pirólise controlada. Durante 5 a 7 dias, ele queima sem chama, num calor sufocante
de 700 graus Celsius. Quando os mestres do forno finalmente quebram o selo de argila, o calor que escapa é suficiente para queimar as sobrancelhas. Mas o que está lá dentro é magnífico. O bambu tornou-se carvão negro, brilhante como obsidiana. Ao bater numa peça, ela tilinta como vidro ou metal, não como madeira. Este carvão ativado é uma esponja molecular, pronta para filtrar água, purificar ar ou arder nos churrascos do mundo inteiro sem deitar fumo. O fogo não destruiu o bambu, purificou-o até a sua essência elementar de carbono. Mas a revolução industrial do bambu não é feita apenas de força e fogo, é feita também de delicadeza e higiene. Numa outra ala da fábrica, o ambiente parece um laboratório farmacêutico. O ar é filtrado e o barulho é o zumbido suave de servos motores. Aqui, o bambu está a ser preparado para tocar nos nossos lábios. Estamos a falar das palhinhas e talheres reutilizáveis, a linha da frente na batalha contra o plástico descartável. Para as palhinhas, apenas o bambu jovem e perfeito é selecionado. Máquinas de torno automatizadas, rápidas e precisas, agarram cada pequena secção. Brocas de alta rotação limpam o interior, removendo a membrana natural num piscar de olhos. O processo de polimento é hipnótico. Lixas finas giram a velocidades vertiginosas, transformando a casca rugosa numa superfície dourada e suave como seda. Não pode haver farpas, não pode haver erros. Depois, elas passam por túneis de esterilização UV e calor seco, garantindo que nenhum micro-organismo sobreviva. Ao lado, robôs com braços articulados esculpem colheres e garfos a partir de blocos sólidos. Um raio laser azul dança sobre a superfície de cada peça, gravando logótipos e marcas em milissegundos. O cheiro aqui é de madeira tostada e limpeza. Cada palhinha que sai desta linha é uma pequena vitória, menos um tubo de plástico a flutuar no Oceano Pacífico. É a prova de que a produção em massa pode ser uma força para o bem. E finalmente, chegamos ao processo mais místico e estranho de todos. Um lugar onde a culinária encontra a metalurgia, o sal de bambu. Este não é um tempero comum, é o resultado de uma tortura térmica repetida. O processo começa com a colheita de sal marinho bruto, que é socado para dentro de tubos grossos de bambu. As extremidades são seladas não com tampas, mas com uma argila amarela especial, rica em minerais, extraída das profundezas do solo chinês. O bambu torna-se um recipiente, um útero para o sal. Estes foguetes de sal são empilhados num forno especial e submetidos a um calor apocalíptico, 1000 graus Celsius. É mais quente do que a temperatura necessária para derreter alumínio. O bambu incendeia-se instantaneamente e transforma-se em cinza. A argila racha. O sal derrete, tornando-se líquido como água, absorvendo o óleo do bambu e os minerais da terra. Mas uma vez não chega. O bloco de sal endurecido é quebrado, moído, colocado em novo bambu e queimado outra vez. E outra vez. E outra vez. Em alguns casos, este ciclo repete-se 9 vezes. A cada passagem pelo fogo, o sal muda. Ele perde a cor branca e torna-se cinzento, depois roxo e, finalmente, preto como a noite. O que resta é um cristal sulfuroso, carregado de propriedades medicinais, que vale o seu peso em ouro. É a alquimia suprema, transformar ingredientes baratos num produto de luxo através da aplicação implacável de energia térmica. Olhem para trás, para o caminho que percorremos. Tudo começou com uma simples haste verde numa floresta silenciosa. Vimos essa haste ser transportada por cavalos e caminhões, lavada em rios, esmagada por prensas com a força de um comboio, carbonizada em fornos infernais e polida por lasers futuristas. Aquele pedaço de erva é agora o chão onde pisa, o carvão que aquece a sua casa, a palhinha na sua bebida e o sal na sua comida. A China transformou uma planta antiga numa máquina econômica imparável, provando que a resposta para o nosso pesadelo de plástico não está em inventar novos materiais sintéticos, mas em aplicar engenharia extrema ao que a Terra já nos deu. O bambu é a prova viva de que a indústria não tem de ser inimiga do planeta. Com pressão suficiente, calor suficiente e engenho suficiente, podemos construir um mundo novo a partir do chão que pisamos. A era do aço e do plástico está a chegar ao fim. A era do bambu acaba de começar. E agora que viu o poder desta transformação, pergunto-lhe:
Qual será o próximo material a renascer através do fogo e da pressão? Para descobrir, subscreva o canal Poder da Indústria. A próxima mega fábrica espera por nós. Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço, montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do Poder da Indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina, criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, extratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval. O método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento. Mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível. Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho. Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra. Entra em cena a máquina mais sofisticada, já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente.
Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas. Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte. Mas a TBM é também uma construtora. Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 metro por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato. Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito.
Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte. A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constantes 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real. Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas. Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P. Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama.
Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica, calibrados para a fração de 1 grama, medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo. As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó,
crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produto são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo-o do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento. Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre. E sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha.
Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio, os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da Terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da Terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero. É essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões.
Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança. As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão. É preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador. Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso. E imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente e o filtro mais preciso de todos entra em ação: o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície.
Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal. Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial. O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido. Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo antioxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro.